Estados Unidos recebem ministros da Dinamarca e da Groenlândia, numa altura em que crescem os receios sobre o desejo de Donald Trump de anexar o território. Trump diz que a ajuda está a caminho e exortou iranianos a continuarem os protestos. Mais de 2.000 pessoas morreram nas manifestações. Estados Unidos acusaram a Rússia de uma escalada perigosa da guerra na Ucrânia numa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Rússia ataca a rede elétrica da Ucrânia em mais um bombardeamento em grande escala com mísseis e drones. Morreram pelo menos 4 pessoas. Marine Le Pen regressa a tribunal com recurso que pode decidir o seu destino presidencial. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, recebem na quarta-feira os ministros dos negócios estrangeiros da Dinamarca e da Groenlândia na Casa Branca. A reunião acontece num momento sensível, com o desejo demonstrado várias vezes pelo presidente dos Estados Unidos de assumir o controlo da ilha ártica. Antes do encontro em solo norte-americano, o primeiro-ministro da Groenlândia, ao lado da primeira-ministra dinamarquesa, reafirmou que o território não está à venda. Vores mål og ønske er fortsat fredelig dialog baseret på samarbejde, med respekt for vores konstitutionelle placering, folkeretten og vores ret til vores eget land og vores ret til vores selvbestemmelse. Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Trump tem insistido repetidamente na questão e não descartou o uso da força militar para anexar a ilha. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, alertou posteriormente que a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos marcaria o fim da NATO. No Fórum Global Europa, no Parlamento Europeu, Mark Rutte disse não ser o seu papel envolver-se em discussões entre aliados. Em vez disso, o secretário-geral da NATO redirecionou a pergunta para enfatizar a necessidade de proteger a região do Ártico, algo que, segundo ele, envolve toda a aliança. Donald Trump exortou os iranianos a continuarem os protestos. Numa publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano escreveu ainda que a ajuda está a caminho. A declaração de Trump chega poucos dias depois de ter dito que Teherão queria negociar com Washington. Agora o líder da Casa Branca disse ter cancelado todas as reuniões com as autoridades iranianas até que as mortes dos manifestantes cessem. O presidente dos Estados Unidos alertou repetidamente que Washington poderia tomar medidas militares caso o Irão usasse força letal contra os manifestantes antigovernamentais. Por outro lado, o Qatar disse que prefere resolver a questão por via do diálogo. We have been talking to everybody in the region constantly on how to de-escalate. We know that any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. O Irão já alertou que as Forças Armadas dos Estados Unidos e Israel seriam alvos legítimos se Washington usasse a força para proteger os manifestantes iranianos. De acordo com um grupo de direitos humanos, mais de 2.000 pessoas morreram em resultado da repressão às manifestações que ocorrem em todo o país. O presidente dos Estados Unidos admite ordenar uma ação militar contra o Irão devido à repressão aos protestos em solo iraniano que já resultaram em mais de 600 mortos. As autoridades de defesa norte-americanas discutiram ataques com mísseis de longo alcance. Em cima da mesa estão também operações cibernéticas e respostas de campanha psicológica. Um dos objetivos seria amplificar a mensagem dos manifestantes iranianos. Para já, Teherão diz manter abertos os canais de comunicação com Washington. Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. O presidente do Parlamento do Irão já avisou que as Forças Armadas norte-americanas e de Israel seriam alvos legítimos
se Washington lançasse qualquer ataque. No tabuleiro comercial, Trump já respondeu. Qualquer país que faça negócios com Teherã passará a pagar uma tarifa de 25% sobre todas as transações realizadas com os Estados Unidos. A medida tem efeitos imediatos e foi criticada pela China, que compra petróleo ao Irã. A Rússia lançou um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia, matando 4 pessoas e atingindo uma central energética. Foram disparadas mais de 2 dezenas de mísseis e centenas de drones, neste que foi o segundo grande ataque à Ucrânia em apenas 4 dias. Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques à infraestrutura energética, cortando energia e aquecimento no pico do inverno. Na região de Kiev, centenas de milhares de famílias ficaram sem energia. Em Kharkiv, pelo menos 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Outras 5 pessoas foram feridas num ataque russo à cidade portuária de Odessa. Entretanto, as defesas aéreas russas abateram 11 drones ucranianos durante a noite, de acordo com o Ministério Russo da Defesa. Recentemente, a Ucrânia intensificou os ataques com drones de longo alcance contra instalações militares e energéticas russas. O mais recente ataque foi a uma fábrica de drones em Rostov. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de uma escalada perigosa e inexplicável da guerra na Ucrânia. A representante adjunta de Washington nas Nações Unidas recordou, numa reunião de emergência do Conselho de Segurança na segunda-feira, o lançamento do míssil hipersónico Oreshnik por parte de Moscou na semana passada, perto da fronteira da Ucrânia com a Polónia. Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Oreshnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. A reunião do Conselho de Segurança da ONU foi convocada pela Ucrânia após o bombardeamento russo na madrugada de quinta-feira. Um ataque que coincidiu com uma fase de afastamento entre Moscou e Washington, já depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro russo no Atlântico Norte. Donald Trump anunciou também concordar com um pacote de sanções severas que visa impactar a Rússia a nível económico. As Forças Armadas de Israel lançaram ataques aéreos contra a aldeia de Kfar Atta, no sul do Líbano, no domingo. Bombardeamentos que ocorreram depois do exército de Tel Aviv ter emitido um aviso para que os habitantes fugissem, indicando que iriam atacar 4 edifícios pertencentes ao grupo militante Hezbollah. As autoridades libanesas afirmaram que os aviões de guerra israelitas lançaram mais de 10 ataques na região, causando danos significativos e a morte de uma pessoa. As investidas de domingo ocorreram após as tropas de Beirute terem anunciado a conclusão do desarmamento do Hezbollah a sul do rio Litani, embora Tel Aviv tenha considerado essas operações insuficientes. Milhares de pessoas manifestaram-se esta terça-feira, dia 13 de janeiro, em Lisboa, contra o novo pacote de reformas laborais do governo. A concentração, marcada para as 14h30, reuniu trabalhadores de várias regiões do país no Largo de Camões numa manifestação de caráter pacífico. Em causa está o projeto de revisão da legislação laboral, atualmente em discussão com os parceiros sociais, que prevê a alteração de mais de 100 artigos do Código do Trabalho. A proposta do governo, intitulada Trabalho 21 e apresentada em julho, foi desde logo rejeitada pelas centrais sindicais, que a classificaram como um ataque aos direitos dos trabalhadores. A iniciativa foi organizada pela CGTP, a principal central sindical do país, que no final da manifestação seguiu até à residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento, onde foi entregue um abaixo-assinado com dezenas de milhares de assinaturas, exigindo a retirada do anteprojeto da revisão da lei laboral.
É o julgamento que irá determinar se Marine Le Pen poderá ou não concorrer às eleições presidenciais de 2027. A deputada francesa de 57 anos está de volta ao tribunal, desta vez para analisar o recurso que interpôs após em março ter sido considerada culpada de usar indevidamente fundos europeus para pagar a 4 assistentes parlamentares que trabalhavam para o seu partido. Marine Le Pen reafirma a inocência. J'espère pouvoir être entendue par la Cour d'appel. En attendant, vous maintenez votre programme habituel. D'esprit d'espérance, en quelque sorte. Le Pen foi condenada a 4 anos de prisão, incluindo 2 anos de prisão domiciliária com pulseira eletrónica e ainda uma proibição de 5 anos de se candidatar a cargos públicos. Outros 11 réus recorreram da decisão do tribunal. O julgamento do recurso irá decorrer até 12 de fevereiro, mas o veredito não é esperado antes do verão. Incêndios florestais recentes já queimaram milhares de hectares de floresta nativa na Patagónia, Argentina, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Os primeiros fogos foram detectados a 5 de janeiro. Desde então, várias casas, mas também estruturas rurais foram destruídas e cerca de 3.000 pessoas foram retiradas preventivamente. E bueno, el incendio en esta zona era un infierno, realmente. Si no me despierta mi vecino, porque yo estaba cesteando, não lo cuento, diretamente não lo cuento. A seca prolongada na região, aliada às altas temperaturas e a ventos fortes, alimentou o rápido avanço das chamas e dificultou os trabalhos de contenção. Na segunda-feira, o governo argentino informou que 22 das 32 frentes de fogo ativas na província de Chubut foram extintas. Mas a situação permanecia delicada noutras localidades.